Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando na parte 2 da inteligência na complexidade. Eu peço que você repasse esses vídeos, tanto um quanto dois, para que as pessoas possam ter contato com essa teoria, que é muito interessante. Nós agora vamos fazer uma observação partindo para outras formas de inteligências integradas à nossa realidade atual. E, sem mais delongas, para que esse vídeo também não fique longo, vamos passar a leitura do tema. Então agora nós vamos começar com a inteligência dos sistemas biológicos. Em sistemas biológicos, a inteligência emerge frequentemente das interações locais entre indivíduos, sem a necessidade de uma coordenação centralizada, um fenômeno conhecido como inteligência de enxame. É muito interessante essa ideia. Exemplos notáveis incluem colônias de formigas. Olha bem, como é que esse processo, olha essa inteligência, como é que ela funciona? Demonstra uma organização social complexa e divisão do trabalho. Inclusive teve um autor que falou que nós somos, eu também já relatei isso em vídeo, que nós somos mais parecidos com as formigas do que com os chimpanzés. Embora a nossa semelhança com os chimpanzés seja imensa, mas nós somos mais parecidos, talvez por causa da forma como é exercida a inteligência e a organização social das formigas. É social, é complexa e na divisão do trabalho. Por exemplo, elas utilizam trilhas de feromônios. Feromônios são substâncias químicas liberadas pelos animais, inclusive nós humanos também, para dar informações à espécie. Por exemplo, existe o feromônio relacionado ao sexo, né? Então ele é imperceptível, nós não percebemos em nível consciente, mas nós percebemos, nós sentimos o odor de alguma forma. Existem pessoas que dizem que existem algumas doenças, inclusive, que produzem cheiros. É possível que seja um feromônio. Bom, são substâncias químicas. Então, olha bem, usam trilhas de feromônios, ou seja, elas deixam ali alguns cheiros que vão mostrar o caminho, né? Senão as que vêm depois não vão saber. E para forrageamento. O forrageamento é a busca do animal pelo seu alimento, para buscar pela forragem, né? Para um forrageamento, forrageamento eficiente e construção de ninhos, né? E empregam tomada de decisão coletiva para escolher novos locais de nidificação, exibindo comportamentos adaptativos em resposta a mudanças ambientais. A estigmergia, que é a comunicação indireta, por exemplo, rastros, né? Cheiros dessas substâncias, os feromonas, por exemplo. Então, a estigmergia é uma forma de comunicação indireta através de modificação no ambiente, é um dos mecanismos-chave para a sua coordenação. As colmeias de abelhas. Você vê então que esse panorama que nós falamos da formiga aí tem uma inteligência, um substrato ali. Da onde vem essa inteligência, né? Como é que isso funciona? É incrível definir isso aí. Eu não saberia definir. Colmeias de abelhas. Elas têm uma organização de tarefas através do polietismo, baseado na idade, a comunicação por dança. Elas utilizam a dança, por exemplo, do balanço para compartilhar informações sobre fontes de alimento, locais de ninhos, regulam a temperatura da colmeia por meio de ventilação coletiva e coleta de água, e tomam decisões em grupo através do quorum sensing, que é a detecção de um quórum mínimo, né? Quer dizer, para tomar decisões. Olha bem, olha que tipo de organização. Elas têm um quórum mínimo para tomar decisões, né? Que durante a realocação de um enxame, o enxame vai realocar, vai para outro lugar. Então elas fazem, elas se organizam através de um polietismo, né? Possivelmente polietismo relativo à idade, obviamente. Bandos de pássaros e cardumes de peixes, como é que funciona? Coordenam seus movimentos através de regras simples de alinhamento, coesão e separação, resultando em movimentos coordenados e a evasão de predadores, que eles andam em bandos, né? Não sei se a palavra certa é bando, e elas mantêm um alinhamento, né? Nos voos, uma coesão desse alinhamento. Elas fazem até formatos de voo, e no momento da separação elas separam de maneiras simétricas e interessantes. Em uma fronteira mais recente, a inteligência celular e a dos organoides. Olha bem, existe uma inteligência celular e dos organoides. Está redefinindo uma nossa compreensão
redefinindo a nossa compreensão da inteligência, inovação e o futuro da humanidade. A inteligência biológica sintética, que é chamada de SBI, na sigla em inglês, e a inteligência dos organoides, que é chamada de OI, representa a fusão de sistemas biológicos vivos com estruturas computacionais. Os organoides, versões em miniatura de órgãos humanos cultivados em laboratórios a partir de células-tronco, demonstram o potencial de revolucionar a pesquisa biomédica ao servir como modelos computacionais, oferecendo insights sem precedentes sobre a biologia humana e mecanismos de doenças. Quer dizer, nós estaríamos ali seguindo a rota de algumas doenças ali a partir de representações, a partir de células-tronco. A resiliência de ecossistemas pode ser vista como uma forma de inteligência adaptativa dos ecossistemas. Olha bem, nós estamos falando, teve um vídeo aí para trás que nós falamos que o ser humano em si mesmo, ele está integrado a todas as outras espécies. Então, ser humano é ser um ecossistema de simbiose e mutualidade com outros organismos. Por exemplo, nós temos 10 vezes mais bactérias no corpo do que células. E essas bactérias, elas têm uma atividade que serve a elas e a nós também, no conjunto da coisa. Então, os ecossistemas, eles têm uma inteligência de adaptação, e naturalmente dentro de nós também, e isso reflui em nós. A resiliência ecológica descreve a capacidade de um ecossistema de se recuperar fácil e rapidamente após uma perturbação. Nosso organismo tem isso. Você vê, por exemplo, você se machuca, as células vão lá, se recompõem o tecido, para que você não fique sangrando a vida toda. Tem alguma coisa que controla a sua temperatura, alguma coisa que controla o seu batimento cardíaco, a partir do cérebro, né? A partir das sinapses. E quando você adoece, tem um sistema imunológico que vai lá e detecta a doença através de vários mecanismos, que eu não saberia dizer aqui de cabeça, e consegue deter aquele organismo, ou às vezes não consegue e fenece, mas é feito para resistir. Quer dizer, existe uma resiliência, né? Você sofre uma pancada no músculo, ele fica dolorido, às vezes causa um hematoma, esse hematoma, naquele local ali vão uma série de anticorpos para poder jogar para fora as células mortas, recuperar os tecidos. Quer dizer, existe uma resiliência, e essa resiliência é adaptativa, porque também como é que você vai se levantar diante de uma agressão muito maior? O seu organismo se prepara para isso, ele se adapta. Então, voltando. A resiliência ecológica descreve a capacidade de um ecossistema de se recuperar, entre eles o nosso próprio, fácil e rapidamente após uma perturbação. Exemplos incluem zonas úmidas que se recuperam rapidamente de secas, inundações e incêndios, e os maquis mediterrâneos que, devido à sua alta biodiversidade e redundância funcional, né, possuem uma notável capacidade de recolonizar habitats danificados por tempestades e incêndios. Obviamente que isso tem um limite, depende do tamanho da agressão e da velocidade, porque às vezes o ecossistema não consegue se recuperar. Esse é um dos problemas climáticos que nós estamos tendo aí. A biodiversidade e a redundância funcional são propriedades cruciais para conferir resiliência, permitindo que o sistema mantenha o equilíbrio e a saúde mesmo diante de alterações significativas. E às vezes ele só consegue resolver uma alteração significativa ao longo de um tempo razoável. E se a agressão for permanente, ele não ganha capacidade de resistência e de reequilíbrio. É disso que nós falamos quando falamos de ecologia e de problemas climáticos. Problemas climáticos, problemas de meio ambiente, problemas de ecossistema, de predadores, essas coisas. Nós podemos estar interferindo num processo que se reequilibra com o tempo. Mas se nós não dermos esse tempo para ele, né, se a agressão for superior ao tempo de resposta, de reequilíbrio, ele se perde. É a mesma coisa que você depende da massa crítica de vírus ou de bactérias que atingir o seu corpo, né? Se você tiver uma agressão muito forte em poucas horas, é possível que o seu sistema imunológico não seja capaz de deter a doença e ela entre para o sistema como um todo e você feneça. Mas isso pode não acontecer. É por isso que muitas vezes você, dando conta de um diagnóstico rapidamente, e para isso você tem que ter uma capacidade de percepção dos seus sintomas para poder procurar ajuda, quando for possível, é claro, e com isso você conseguir
mitigar o problema muito antes dele se transformar em poucas horas num problema maior. Bom, inteligência de sistemas sociais. Em sistemas sociais, a inteligência se manifesta através de processos coletivos e complexos. Por exemplo, tomada de decisão coletiva e sabedoria das multidões. Refere-se ao processo em que se baseia no conhecimento, experiência e perspectivas de um grupo de pessoas para chegar à melhor solução possível para um problema. Exemplos incluem decisões políticas que impactam uma nação, decisões empresariais que moldam o futuro de uma empresa, como fusões ou aquisições, questões sociais como proteção ambiental, saúde pública, pesquisa científica, alocação de recursos, prioridade de pesquisa, desenvolvimento comunitário, diplomacia internacional, até mesmo decisões legais e de saúde. Observe que isso aí é preciso que você tenha representações e comandos essencialmente políticos. O político é o que pensa na sociedade, né? O privado pensa no indivíduo, nas individualidades, nos grupos. Quem tem que ter o comando das coisas são aqueles que têm o pensamento da polis, o pensamento político. Um exemplo simples é um grupo de amigos decidindo onde jantar, onde a preferência coletiva seria extraída de diversas preferências individuais para chegar a um consenso. Isso é um exemplo de política, uma política soft, uma política prazerosa, mas política. Aprendizagem organizacional e sistemas adaptativos complexos em empresas e organizações podem ser vistas como redes interconectadas de indivíduos e comunidades que se adaptam através das interações de seus autores. Sistemas adaptativos complexos, que têm a sigla em inglês CAS, são sistemas de agentes individuais com liberdade de ação, cujas ações são interconectadas e mudam o contexto para outros agentes. Exemplos de sistemas adaptativos complexos incluem o mercado de ações, inclui uma colônia de cupins, o sistema imunológico humano, né, e qualquer coleção de humanos como uma indústria, uma empresa ou uma equipe. Olha bem, aprendizagem organizacional, sistemas adaptativos complexos. O sistema imunológico é um desses sistemas. Quando ele detecta, por exemplo, um vírus, ele fez ali um aprendizado, ele se adapta, outras partes do complexo aparecem e assumem suas funções e parte para se organizar para debelar aquele mal. Às vezes a gente usa um antibiótico, ou então alguns antivirais. O antiviral é mais complicado, né? Porque o vírus você não consegue matar ele, mas você consegue barrar a remodelagem dele, né? Dentro das células. Você consegue barrar, consegue fazer com que o produto da célula não sirva a ele e ele não se renove, não se multiplique. Então, seriam os antivirais, ou as bactérias que vão lá e matam, o antibiótico que vai lá e mata as bactérias. Quer dizer, isso aí é uma forma de você organizar o sistema com aprendizagem organizacional. Quando aquele vírus, ou até mesmo aquela bactéria, voltar ao seu organismo, o seu sistema imunológico já está acordado para isso. Já houve uma aprendizagem. E ele pode até gerar recursos, né, através até inclusive da epigenética, ele pode gerar recursos para que você lá na frente não seja tão agredido ou facilmente agredido como das primeiras vezes. Então, isso é uma aprendizagem organizacional. Não sei como é que funcionam os cupins, sei mais ou menos como é que funcionam as empresas, né? As empresas agem de uma forma... Tem um exemplo interessante que eu li outro dia, que tinha uma dona que fez lá parece que era uma coisa de joias, ou semi-joias, uma coisa assim. E teve uma funcionária dela que desenhava lá e começou a dar umas ideias, e todo mundo achava as ideias da mulher brega. Mas aí deixaram brega, né, em relação àquilo. Aí deixaram a moça fazer algumas coisas, e o que ela fazia vendia e tal. E aí o pessoal que era dono da loja, a moça trabalhava lá com outras coisas, acabou se formando outra coisa e perguntou se elas não queriam ficar com a loja. E as meninas se reuniram lá e compraram a loja. E essa moça, eles queriam colocar essa moça para fora, porque ela era uma moça brega, e a dona efetiva já tinha ido embora. Vou resumir. No final das contas, o que aconteceu?
essa moça virou e falou: me dá a carta branca que eu vou transformar isso aqui. Aí realmente ela transformou, as outras ficaram insatisfeitas porque elas passaram a produzir numa outra linha, mas foi um sucesso, abriram outra loja, parará, parará, parará. Então, embora insatisfeitas, elas tiveram que se adaptar, porque era aquilo que vendia, era aquilo que o mercado queria, era uma tendência. Então, isso é uma aprendizagem, né, gente? Isso aí é uma aprendizagem, uma coisa de equipe, né? Que uma era mais prática, tinha uma inteligência mais prática, além de criativa, ela era prática. Ela falava assim: bom, eu crio isso aqui, mas ninguém quer. Agora, se eu criar aquilo, todo mundo quer, então eu vou criar aquilo. É por aí. Bom, a questão do contexto das emergências, né? E nesses sistemas o controle disperso das interações entre os agentes não é centralizado. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, não é centralizado. Uma pessoa em contato com as outras deu uma ideia, as outras foram acompanhadas, quer dizer, não tinha, se tivesse uma direção central, falou: na minha linha é essa, eu vou fazer assim, pronto, acabou e tal. Foi permitida essa maleabilidade e deu certo. Redes sociais e emergência de conhecimentos coletivos. As redes sociais são exemplos de sistemas complexos formados por elementos que interagem de forma não trivial, exibindo adaptação de comportamento emergente sem controle central, porque a rede não controla nada. Quer dizer, na realidade ela controla, mas ela não é explícita, né? Ela tem alguns controles ali dentro de formas de aparecer, mas ela não controla os assuntos, as aparências, as coisas que você quer dizer, tudo que está ali é espontâneo. Nesse aspecto, né? A teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, que é um alemão, Niklas Luhmann, é um sociólogo, aborda a complexidade como a totalidade de eventos e circunstâncias possíveis. Luhmann propõe que os sistemas sociais operam para reduzir essa complexidade extrema do mundo para a consciência humana, enquanto simultaneamente constroem sua própria complexidade interna através da seleção de possibilidades. Para Luhmann, a complexidade é a unidade de uma multiplicidade, né? Você simplifica para poder trabalhar naquilo, aquilo volta a ser complexo, né? Por quê? Porque aquilo é múltiplo. Inteligência de sistemas artificiais. Isso aqui é muito interessante, porque nós continuamos falando de inteligência, só que essa inteligência aqui é artificial, né? O campo da inteligência artificial tem revelado manifestações complexas de inteligência, muitas vezes através de propriedades emergentes. Veja bem, eu não considero a inteligência artificial, eu, José Roberto, não considero a inteligência artificial como uma verdadeira inteligência. Inteligência, para mim, é biológica. Mas a forma como nós falamos lá da inteligência das formigas, é uma inteligência biológica, sim, mas ela vem de onde? Né? Ela é artificial? Não é artificial porque ela não é programada, ela não é simulada. A não ser que a gente possa considerar que o instinto é uma programação genética. Eu não sei falar sobre isso. Não tenho certeza do que eu estou falando, estaria falando uma besteira, provavelmente. Mas aquilo ali é uma inteligência, e é uma inteligência biológica, é uma coisa que funciona, que é resiliente, que se auto-organiza. O sistema artificial, ele não tem essa capacidade de auto-organizar ou de se adaptar, ele precisa de uma engenharia. Mas essa engenharia fez a coisa proliferar de tal forma que isso é uma coisa inteligente para quem usa. Muitos dos textos que eu falo aqui, boas partes deles são tiradas de inteligência artificial. Claro que eu tenho que checar para ver se não tem erro, porque a inteligência artificial, ela, já falei isso inúmeras vezes, ela forma frases coerentes dentro de um contexto coerente, porque ela tem aqueles apontadores que vão refinando a pesquisa, mas sempre formando frases inteligíveis. E numa delas ele pode pescar uma frase errada que é inteligível, que é probabilisticamente correta, mas que está dentro do contexto, mas que não reflete uma realidade, né? Então eu preciso de checar quando for um dado. Bom, então por isso que eu não considero que aquilo ali é uma inteligência, porque ela não é dotada de uma resiliência particular pessoal que ela possa resistir por si própria ou tomar uma decisão por si mesma. Não, ela está sempre sendo engenhada. Mas vamos ler. O campo da inteligência artificial tem revelado manifestações complexas de inteligência, muitas vezes através de propriedades emergentes. Por exemplo, propriedades emergentes das redes neurais e modelos de linguagem. As propriedades emergentes referem-se a características ou comportamentos que surgem das interações de elementos mais simples dentro de um sistema, os quais não são evidentes ao considerar os elementos individualmente. Exemplos incluem, por exemplo, o GPT-3 da OpenAI.
Este modelo de linguagem ele exibe a capacidade de gerar texto coerente, contextualmente relevante, responder a perguntas e até realizar tarefas de raciocínio básico, habilidades que emergem do seu treinamento em vastas quantidades de dados. Treinamento em vasta quantidade de dados e uma estatística para poder fazer com que esses dados sejam contextualizados com frases coerentes e que reflitam realidade. Considere o chat GP, porque ele falou do GP3, considere o GP4, que por outro lado tem uma capacidade de processar textos e imagens também. E o GP4 ele introduziu uma combinação de formato texto, áudio, imagem e vídeo, muito mais multimodal do que o seu antecessor GPT-3, né? Então esse modelo de linguagem exige uma alta capacidade, maior ainda que o GPT-3, mas com a mesma lógica. Redes neurais convolucionais, são chamadas CNNs. Em tarefas de reconhecimento de imagem, essas CNNs demonstram propriedades emergentes como a capacidade de detectar e classificar objetos. As camadas de rede interagem para reconhecer características de complexidade variada, desde bordas simples até formas complexas. Redes neurais, né? AlphaGo, do DeepMind, né? Esse sistema demonstrou propriedades emergentes ao aprender a fazer o jogo Go, né, em nível sobre-humano. Através do autojogo e do aprendizado por reforço, o AlphaGo desenvolveu estratégias e táticas que não foram explicitamente programadas, mas sim emergiram do processo de treinamento do sistema. É uma inteligência artificial também. Para quem não conhece esse jogo, é um jogo de tabuleiro e os dois jogadores com peças diferentes, onde o objetivo é cercar mais território com suas pedras, que são pedras de cores diferentes, cada jogador tem uma cor, né? E cercar o componente. Eu nunca joguei e não sei como é que faz. Eu fui na explicação que ele deu aqui. Redes generativas adversariais, chamadas GANs. Elas podem gerar imagens realistas, nunca antes vistas através de competição entre duas redes. Um gerador e um discriminador, resultando em um comportamento emergente. Comportamentos emergentes são frequentemente imprevisíveis e não lineares, surgindo de interações complexas. O objetivo da rede geradora é criar dados tão realistas que a rede discriminadora não consiga diferenciá-los de dados reais. E as redes neurais adversais, as chamadas GANs, elas não servem apenas para criar um conteúdo fake, porque isso aí seria um jogo de quem criou uma coisa fake e conseguiu iludir o outro. O GANs ele pode servir para reconstruir o que foi perdido. E isso é muito útil para a humanidade, né? De coisa ali, você está fazendo um projeto, lá está dentro de uma ideia lá de fóssil, e uma parte de um osso, uma parte de uma peça, alguma coisa, e você consegue reconstruir aquilo ali com algumas informações. A IA adaptativa e a sua aplicação em ambientes dinâmicos. A IA adaptativa se ajusta continuamente com base em novos dados em contraste com os algoritmos estáticos. Quer dizer, deve ser que ela produz até mesmo outros algoritmos. Exemplos práticos incluem análise preditiva para resultados de pacientes. Olha bem, modelos de IA desenvolvidos pela Google Health, Google Saúde, né, podem prever as chances de uma pessoa desenvolver doenças como diabetes, doenças cardíacas e câncer, analisando registros médicos, dados genéticos e fatores de estilo de vida. Olha só, ela combina mais de uma informação, né? Medicina personalizada. O IBM Watson Health, que é o Watson da IBM de saúde, utiliza uma IA também adaptativa para auxiliar no diagnóstico de câncer, na formulação de planos de tratamentos personalizados, processando vasta quantidade de dados médicos e aprendendo com novos dados de pacientes ao longo do tempo. Novos dados que o paciente está conectado ali, você está sabendo o que está acontecendo com ele. Detecção de fraudes, né? O sistema como o da Mastercard, os cartões de crédito utilizam uma IA adaptativa para analisar dados de transações em tempo real e detectar atividades fraudulentas, aprendendo e se adaptando a novas estratégias de fraude. O único problema dessa detecção de fraude é que esses hackers eles aprendem muito rapidamente aquilo que os outros desenvolvem, né? Manutenção preditiva de manufatura. Plataformas como GE Predix usam a IA
adaptativa para monitorar e prever a saúde das máquinas industriais. Elas vão dar defeito, vai quebrar uma agulha aqui, vai estragar uma peça ali, minimizando o tempo da inatividade que poderia atrasar a produtividade. Otimização da cadeia de suprimentos. A Siemens utiliza uma IA adaptativa também para otimizar cadeias de suprimentos, ou seja, prevendo a demanda e gerenciando estoques e melhorando a distribuição. De repente você prevê uma demanda que vai aumentar no tempo tal por causa de uma série de outros fatores que ela consegue varrer, e você pode aumentar a sua produção ou diminuir a sua produção dependendo do que for previsto na demanda. E isso aí eles fazem com uma velocidade muito grande, com muita precisão, né? Precificação dinâmica e otimização de rotas. Empresas como a Uber utilizam a IA adaptativa para realizar cálculos complexos e determinar as melhores rotas e, na melhor rota, o preço em tempo real, né? Isso é utilizado. Robótica de enxame e inteligência distribuída. Os sistemas adaptativos coletivos, os chamados CAS, que nós já falamos, na robótica, refere-se a um grande número de entidades heterogêneas que interagem sem controle central específico, adaptando seu comportamento para um objetivo individual ou coletivo, com o comportamento real surgindo como uma propriedade emergente através de inteligência de enxame. Os robôs de enxame seguem regras básicas para realizar tarefas complexas em grupo, e a inteligência emerge de interações locais entre robôs individuais. Exemplos incluem movimentos coletivos, evasão de obstáculos e coordenação de tarefas. Robôs da Boston Dynamics, por exemplo, aprende e se adapta a diferentes terrenos sem a necessidade de pré-programação para cada movimento. O conceito de emergência é uma característica recorrente e unificadora em sistemas complexos diversos, seja eles biológicos, inteligência de enxame, inteligência celular, sociais, tomada de decisão coletiva, aprendizagem organizacional, ou artificiais, propriedades emergentes da IA, robótica de enxame. Então, a inteligência, em sua forma complexa, não é centralmente comandada ou pré-programada, mas surge das interações dinâmicas de componentes mais simples. Isso desloca o foco do design de um cérebro para a compreensão das regras de interação que permite que a inteligência se auto-organize. Essa observação reforça o princípio recursivo de Morin. Produtos e efeitos são simultaneamente causas e produtores que os gera. A emergência é a manifestação da unidade do múltiplo em ação, onde o todo é mais, ou até menos, do que a soma das partes, né? A relação intrínseca entre resiliência e inteligência em sistemas complexos é um aspecto fundamental. Ecossistemas demonstram resiliência, a capacidade de se recuperar de perturbações, o que está ligado à sua biodiversidade e à sua redundância funcional. Na inteligência artificial, a inspiração na ecologia busca tornar os sistemas mais robustos e adaptáveis através da incorporação de feedback loops e caminhos redundantes. Isso sugere que uma característica fundamental da inteligência com complexidade não é apenas a resolução de problemas, mas a capacidade adaptativa e a robustez diante da incerteza e da disrupção. É a habilidade de manter a funcionalidade e evoluir em ambientes dinâmicos e imprevisíveis, o que se alinha diretamente com a ênfase de Morin na integração das incertezas. A resiliência, portanto, pode ser vista como uma forma de inteligência sistêmica, uma capacidade de auto-organização e uma auto-reparação em face do caos. Realmente, vocês veem que nós estamos pesquisando aí, através desses autores todos, inteligências distribuídas em vários efetivos, de pessoas a máquinas, a programações. As inteligências artificiais também. Quer dizer, o nosso sistema mundo é muito complexo. Nós precisamos estar preparados para ele. E como é que nós vamos conseguir nos preparar para isso? Porque isso aqui são casos específicos de estudos que não são aleatórios, são estudos de grupos. Até você conseguir que a humanidade como um todo tenha percepção dessa capacidade, a nossa capacidade de simplificação nos deixará anos-luz de alguém que for muito desenvolvido. Eu vejo, por exemplo, uma sociedade como a chinesa, que está lá na frente produzindo coisas, que as pessoas saem do Ocidente e vão para lá e ficam abismadas. Outro dia teve um cara que falou que foi lá numa linha de montagem, ele é dono de uma fábrica aqui no Brasil de automóveis,
ou trabalha numa fábrica de automóvel, sei lá, assim, uma montadora. E quando ele chegou na China, ele andou galpões e galpões e galpões, não viu nenhum funcionário. O que para mim até me deixou chateado, porque eu falei, poxa, roubaram a capacidade, os postos de trabalho de muitas famílias. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles garantiram essas famílias? Não sei. Sei que ele disse o seguinte, que nós não fazemos isso aqui, que nós não sabemos como é que isso funciona ainda. Claro que vamos saber se estudar, se criar, correr atrás, mas em termos de competição eles já estão lá na frente. Será que a sociedade deles entende tudo isso? Porque lá eles são muito educados, eles fazem universidades, eles privilegiam muito essa coisa. É provável que sim. Talvez não com esse feeling, com essa capacidade de entrar muito dentro, fazer raciocínios muito profundos, até filosóficos, talvez não porque eu chamo de burro, mas porque uma sociedade que evoluiu muito rapidamente pode ser que não tenha dado tempo de se aprofundar. Mas eu digo o seguinte, que eles devem estar um pouco mais à nossa frente, porque eles já caminharam muito em termos tecnológicos. A sociedade deles já mexeu com muita coisa, né? E como é que nós vamos compreender esse mundo que advém disso aí? Porque isso não vai ficar restrito àquilo que está lá. Isso vai passar para o resto do mundo. Já está passando, e nós aqui também estamos criando. Então, é a hora da tomada de decisão, nós temos que adequar os currículos. A teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann propõe que os sistemas sociais reduzem a extrema complexidade do mundo para a consciência humana possa operá-la, enquanto simultaneamente constroem sua própria complexidade interna através da seleção. Esta é uma perspectiva única sobre a inteligência dentro dos sistemas sociais. Não se trata apenas de resolução coletiva de problemas, mas da função cognitiva fundamental de simplificação por seleção que permite que um sistema opere. No entanto, essa redução pode levar a uma cegueira, se a gente ficar só nela, se não for gerenciada com um pensamento complexo, conforme a crítica que faz Morin. A implicação é que a inteligência coletiva em sistemas sociais é um delicado equilíbrio entre a simplificação necessária para que você tenha uma ação e o perigo dessa simplificação excessiva que leva à ignorância, ou seja, se ela se perpetuar. Isso destaca uma atenção crítica. Os sistemas precisam reduzir a complexidade para funcionar, mas devem permanecer conscientes da complexidade que reduzirem para evitar a cegueira. Exemplos apresentados abrangem sistemas biológicos, que são formigas, cérebros, organoides, sociais, grupos humanos, organizações, e artificiais, redes neurais, robótica e robótica de enxame. Muitos princípios como emergência, auto-organização, adaptação são observados em todos esses domínios. Isso sugere que o estudo da inteligência com complexidade fornece um arcabouço unificador que transcende as fronteiras tradicionais entre o natural e o artificial, o biológico e o digital. Implica que pode haver princípios universais de inteligência que se manifestem de forma diferente dependendo do substrato, levando a uma compreensão mais holística da própria inteligência. Quer dizer, nós estaríamos redefinindo inteligência aí, né? Esta é uma observação importante para as futuras pesquisas e desenvolvimento de inteligência artificial, pois sugere que a natureza contém lições profundas para a construção de inteligências artificiais mais sofisticadas. Tem uma nova tabela aqui com exemplos concretos de inteligência de sistemas complexos. Então ele fala aqui, a inteligência como fenômeno, o mecanismo de características-chave, o biológico, a inteligência de enxame, formigas, abelhas, pássaros e peixes, comportamento, emergência de interações locais sem controle central, estigmergia, regras simples de alinhamento, coerência e separação. Inteligência celular de organoides, a fusão de sistemas biológicos vivos com estruturas computacionais organoides como modelos computacionais para insights biológicos. A inteligência da resiliência de sistemas, capacidade de recuperação pós-perturbação, alta biodiversidade, redundância funcional, permitem adaptação e manutenção do equilíbrio. Inteligência social, tomada de decisão coletiva, grupos, organizações e nações, baseada no conhecimento, experiência e insights de um grupo para soluções ótimas, extração de preferência coletiva de individuais. Aprendizagem organizacional em CAS, organizações como redes interconectadas que se adaptam através de interações de controle disperso e não centralizado.
Emergência do conhecimento coletivo em redes sociais, interações não triviais entre elementos, sistemas sociais, reduz a complexidade do mundo para operar, construindo sua própria complexidade interna. Na artificial, propriedades emergentes em redes neurais e modelos de linguagem GPT-4, CNNs, AlphaGo, GANs. Comportamentos e capacidade de geração de texto, reconhecimento de imagens, estratégias de jogos que surgem de interações complexas de elementos mais simples, não programados explicitamente. A IA adaptativa, o Google Earth, o IBM Watson Earth, o Mastercard, GE Predix, o Siemens e Uber. Ajuste contínuo em base de novos dados, aprendizado e adaptação, a nova estratégia ao longo do tempo para maior precisão e eficiência em ambientes dinâmicos. E, por último, a robótica de enxame e inteligência distribuída. Grande número de entidades interagem sem controle central. Inteligência emerge das interações locais para tarefas complexas em movimento, aliás, em grupo, movimento, evasão e de obstáculos. Desafios e implicação para o desenvolvimento de inteligência complexa. Bom, então nós agora estamos partindo para estabelecer, desenvolver aquilo que seria a nossa inteligência complexa no ser humano. O caminho para uma inteligência mais complexa e adaptativa não está isento de desafios, especialmente quando se confronta com sistemas estabelecidos e formas de pensamentos arraigadas. A necessidade de uma reforma de pensamento e de educação. Agora nós estamos chegando exatamente onde é que eu queria no texto, depois de tanta coisa, né? Edgar Morin enfatiza a inadequação crescente entre o conhecimento fragmentado, né? Que domina o sistema educacional e as realidades multidimensionais e globais que caracterizam o mundo contemporâneo. A educação atual, ao reforçar a fragmentação do saber e a hiperespecialização, contribui para a perda da capacidade natural dos indivíduos, né? E de contextualizar o conhecimento. Para Morin, a reforma do ensino deve levar a uma reforma do pensamento e vice-versa. A reforma do pensamento deve levar também à reforma do ensino, com o objetivo de religar o conhecimento e promover um pensamento contextual completo. Em transição, no entanto, enfrenta uma resistência inerente em sistemas já estabelecidos. Morin destaca o desafio de implementar a reforma educacional em um sistema enraizado em currículo disciplinar, fragmentação do conhecimento e hiperespecialização, que esse é o currículo disciplinar que vem por aí, que já está aí. Isso revela uma inércia sistêmica e uma resistência cultural à adoção de um pensamento complexo. É claro que vai haver resistência, nós temos que quebrá-la. O conforto das verdades científicas absolutas, né, que já ficaram estabelecidas, e a patologia da mente e a hipersimplificação sugere que a transição para a inteligência complexa não é apenas uma mudança cognitiva, mas um desafio cultural e institucional profundo. Isso implica que a promoção de inteligência complexa exige abordar não apenas os arcabouços intelectuais, mas também os hábitos e as estruturas profundamente arraigadas das instituições que existem por aí, que muitas vezes se beneficiam dessa simplificação e dessa compartimentalização. Claro, é mais prático, né? Navegando na incerteza e na ambiguidade, a inteligência segue a patologia do conhecimento, que impede a compreensão da complexidade do real, incluindo suas incertezas e ambiguidades. O pensamento complexo, diferentemente do simplificador, não rejeita as ideias claras e distintas ou a certeza. Não, mas reconhece seus próprios limites e a realidade das incertezas, ao mesmo tempo em que reconhece a possibilidade de certezas provisórias, aquelas que vão ser mais bem aparelhadas e vão se mostrar outra coisa. A capacidade de lidar com o emaranhamento, a inextricabilidade e o acaso é, portanto, fundamental para a inteligência complexa. O papel interdisciplinar e transdisciplinar são coisas diferentes. A religação de saberes é um requisito para o exercício da interdisciplinaridade e, mais ainda, para a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade vai além da interdisciplinaridade, porque ela está buscando a interdisciplinaridade, ela busca o entre, né? A transdisciplinaridade, ela passa do entre para o através e também uma além das disciplinas, com o objetivo de religar o conhecimento e superar a redução e a fragmentação.
é uma prática que promove o pensamento ecologizado, integrando o sujeito, o objeto de estudo e o ambiente em que estão interrelacionados. Enquanto a inteligência religadora é a capacidade de reconectar o conhecimento, a transdisciplinaridade é apresentada como uma prática que permite que isso aconteça, encorajando o intercâmbio entre as disciplinas, superando e desmantelando quaisquer fronteiras entre elas. É o que está simultaneamente entre disciplinas através de diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina única. Isso sugere uma abordagem metodológica concreta para cultivar a inteligência complexa. Não basta apenas saber o conhecimento, que ele seja interconectado. É preciso de engajar-se ativamente em práticas transdisciplinares para verdadeiramente religá-lo, fomentando o pensamento ecologizado, que integra diversas dimensões e tipos de conhecimento, e isso transforma o conceito teórico em imperativo prático para a reforma educacional de pesquisa, demonstrando como a inteligência complexa se manifesta em ação. Morin alerta que o desenvolvimento cego e descontrolado do conhecimento tecnológico é o maior perigo decorrente da inteligência cega, e isso introduz uma dimensão ética crítica. Se a inteligência, particularmente em suas manifestações tecnológicas como a artificial, é desenvolvida sem uma compreensão complexa de suas implicações mais amplas, interconexões e incertezas, pode levar a danos sociais significativos como o viés algorítmico ou crises sistêmicas. Isso implica que fomentar a inteligência com complexidade não é meramente uma busca intelectual, mas uma responsabilidade ética exigindo princípios da autocrítica e da autorreflexão, para guiar o desenvolvimento tecnológico, o societal de forma mais consciente e clara. Bom, conclusão, uma inteligência mais conectada e adaptativa. Essa análise apresentada demonstra que a inteligência complexa fundamentada nas proposições de Morin e outros transcende a visão simplificadora e fragmentada do conhecimento que tem prevalecido nessa nossa atualidade. Seus princípios dialógico, recursivo e hologramático e conceitos como conhecimento pertinente, inteligência religadora oferecem um arcabouço robusto para uma compreensão multidimensional e interconectada da realidade. Outras teorias da inteligência, como Gardner, Steinberg e Goleman, complementam sim essa visão, destacando a pluralidade de capacidade cognitiva humana e a importância das dimensões práticas, criativas e emocionais. A inteligência complexa manifesta-se de diversas formas e sistemas variados, os biológicos, os sociais e os artificiais. O desenvolvimento dessa inteligência exige uma reforma profunda do pensamento e na educação. Em um mundo caracterizado por incertezas crescentes e problemas profundamente interligados, a capacidade de pensar e agir de forma complexa é essencial para a resiliência individual e coletiva. Morin afirma que abraçar a complexidade é necessário para quê? Para civilizar o nosso conhecimento e transcender a era da barbárie das ideias. Muito bem. Em suma, a inteligência complexa será então a chave para a compreensão mais profunda e para a formulação de soluções mais eficazes para os desafios contemporâneos. O texto vai um pouco mais além. Eu vou terminar por aqui porque é muita informação e ele se repete um pouco. Eu agradeço a sua atenção nesse segundo programa, espero que você tenha feito bom proveito, discuta essas ideias com os amigos, compartilhe esse vídeo. Desculpa os erros que eu cometi aí, porque o texto me deu um pouco de cansaço, ele é muito articulado, ele é muito pouco resumido, ele é bastante discutido, argumentado, E por causa disso ele é bom de você ter paciência de ouvi-lo, para poder fazer as conexões e as conversas consigo próprio, com os outros, necessárias para que nós transformemos o mundo, porque vai ser a coletividade que vai dar o tom das mudanças que vêm pela frente. O mundo ficou muito complexo, E por conta disso, nós temos que melhorar e adquirir uma inteligência para a complexidade. E isso vai ser com certeza um grande insumo para as novas para as novas gerações, Porque a civilização humana está modificando rapidamente. E alguns nichos no mundo estão muito adiantados. Por exemplo, China, a Ásia de uma maneira geral,
O Ocidente está precisando de correr um pouco mais atrás, ter pensamentos mais profundos. Gente, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal. Se você for novo por aqui, aperta o sininho para você ser avisado quando tiver um vídeo novo. Até o próximo programa Pontuando, com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.